Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Tuca, eu moro aqui em Vancouver como residente permanente desde agosto de 2019 e eu imigrei aqui pro Canadá através do processo de imigração do Express Entry Federal Skilled Worker. Então, tudo que eu falo aqui no canal tem muitos e muitos vídeos explicando o processo, contando, tudo que a gente aprendeu, como foi pra gente, o que a gente usou, como comprovar trabalho, como achar seu NOC. Tudo que eu falo aqui é baseado na minha própria experiência, tá? De como foi pra mim. Lembrando sempre que eu não sou consultora de imigração, tá? Então, eu tento ajudar aqui da melhor forma possível, compartilhando, as informações, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu passei, pra tentar ajudar aí o máximo de pessoas a conseguir também fazer esse processo de imigração por conta própria, sem precisar gastar com consultoria. Mas é muito importante que fique bem claro que eu não sou consultora e que sempre o melhor lugar para buscar informação sobre o processo de imigração é o site oficial do governo canadense, tá? Tudo que vocês precisam saber tá muito bem explicadinho no site oficial do governo e lá é o lugar que tá sempre atualizado, É a regra que vale. Então, em qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre olhe direito lá o site. Mas eu já passei por esse processo, eu sei como a gente fica ansioso, eu sei como tem várias coisas que são ditas, mas que não tem exemplo, que não dá pra você ver ali a cara do documento, como organizar, o que tem que escrever. Ai, tá bom, a carta tem que ser assim, mas como exatamente, Tipo, que palavras eu uso, que formatação eu uso. Eu entendo, eu passei por toda essa ansiedade também, e já me pediram milhões de vezes para fazer esse vídeo, então é por isso que eu estou aqui hoje. Hoje eu vou abrir para vocês a minha pasta da minha documentação pós-ITA. Só para explicar rapidamente, para quem talvez ainda não esteja nessa etapa e não entenda direito, no processo do Express Entry, primeiro você abre o seu perfil, daí se você tiver a pontuação, a nota suficiente, você é chamada para aplicar. Então, 1, 2 vezes por mês, dependendo, o governo faz essas chamadas, que a gente chama de draws, que sempre tem uma nota de corte. E as pessoas que estão acima dessa nota de corte recebem o ITA, que é a Invitation to Apply. Esse é o primeiro momento de comemoração, nesse processo. Quer dizer que sim, você conseguiu a nota, quer dizer que sim, o governo quer que você aplique, o governo quer que você venha para o Canadá. Mas esse também é o momento mais importante de tudo, porque é a hora que você vai ter que pegar toda a sua documentação, fazer todas as traduções juramentadas, montar todos os seus PDFs, fazer seu exame médico, juntar ali tudo que o governo pede para comprovar o que você falou, na sua abertura do perfil. Então, tudo que você respondeu lá. É nesse momento pós-ITA que você vai adicionar os documentos, como prova de tudo que foi dito, como prova de que você realmente tem aquela nota, que foi o que te deu o convite, E é baseado em todos esses documentos que você vai enviar que o governo vai tomar uma decisão, se o seu visto vai ou não ser aprovado. Então, esse momento pós-ITA realmente deixa a gente muito ansioso, pelo menos na minha época, e que eu saiba ainda é assim hoje, mas se eu estiver errada, comenta aqui embaixo as pessoas que estiverem passando por isso agora. Depois do ITA, você tem 2 meses para juntar e enviar toda essa documentação. Por isso é muito importante já ir deixando algumas coisinhas prontas antes mesmo do ITA. Já falei sobre essas coisas em vários dos vídeos sobre Express Entry aqui, mas algumas coisas do tipo digitalizar todas as páginas do seu passaporte, você já pode deixar pronto antes, pegar as cartas dos seus empregadores e se elas não tiverem em inglês, já fazer a tradução juramentada, já fazer a tradução juramentada da sua certidão de casamento e da sua certidão de nascimento. Se você mudou o seu nome, você precisa mostrar os dois, mas se nunca mudou o nome, só a certidão de casamento para quem tá vindo em casal. Enfim, essas coisinhas já dá para ir agilizando antes. Mas hoje eu quero de fato mostrar para vocês a minha pasta com todos os meus documentos que eu enviei. Lembrando de novo, tudo é baseado no meu perfil, no meu processo, então pode ter várias coisas que eu enviei e você não vai precisar enviar, ou que você precisa enviar e eu não enviei. Se tiverem casos assim, vocês ficarem com dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso tentar ajudar se eu souber o seu caso, se eu tiver passado por algo parecido. E se eu não souber, peço que todo mundo que está assistindo esse vídeo, e que está passando por esse processo, toma um tempinho e olha os comentários aqui, Vamos se ajudar, vamos fazer essa parte aqui dos comentários do vídeo também como um lugar aí, para tirar dúvidas e ajudar uns aos outros que também estão passando pela mesma coisa. Então, não deixem de olhar depois aqui os comentários, deixar suas dúvidas e responder dúvidas dos outros, se você achar que você pode ajudar alguém também, tá bom? Tirei a blusa aqui que tá muito quente. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês.
E antes de qualquer coisa, eu já dou 2 dicas que são, assim, importantíssimas para a organização de vocês. Eu gosto de usar o Google Drive, eu acho muito prático para quem nunca usou dentro do seu e-mail, do Gmail, né, no Google Drive. Eles têm Word, eles têm Excel. Então, assim, o que eu fiz logo no começo da minha pesquisa foi já criar dentro do meu Google Drive uma pasta imigração e eu já compartilhei essa pasta com o Matheus, meu marido, então tudo ficava online, né? Não tinha perigo de, você faz uma planilha num Excel, daí a cada vez que salva, você tem que mandar de novo para a pessoa. Enfim, o Google Drive é muito mais prático, né? Fica tudo online, ao vivo ali as mudanças que você faz. Então eu fiz a minha pastinha imigração e já fui criando várias coisas dentro dessa pasta. Então assim, eu tinha um Word que era meio tipo pesquisas gerais, onde eu ia colocando tudo, coisas que eu achava sobre bairros que me interessavam, empresas para ver apartamento, empresa para ver vaga de emprego. Já fiz ali a minha listinha de coisinhas que eu preciso decidir e fazer de burocracia, assim, na minha chegada no Canadá. Aliás, na semana que vem vai sair vídeo aqui no canal com essa minha listinha de burocracias para fazer logo que se chega no Canadá. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho aqui para não perder quando esse vídeo entrar. E além desse Word, né, de pesquisa geral, eu também já criei a minha planilha de gastos da imigração. Isso é importantíssimo desde lá do começo, antes de você começar a fazer qualquer coisa do processo, já começa essa planilha de imigração. E se você não começou isso antes, começa agora. Já põe lá no papel tudo que você já gastou. Então, minha prova do IELTS foi tanto, meu ECA Report foi tanto, as traduções juramentadas foi isso, isso, isso. E já começa a prever os gastos do futuro. É muito bom você ter essa planilha organizada para visualizar. Então já coloca lá, eu vou ter que pagar tanto no exame médico, eu vou ter que pagar tanto na taxa do visto. Quanto mais organizados vocês forem, muito mais fácil vai ser a vida de vocês. Então a dica número 1 é, já crie uma pasta imigração e vai colocando dentro dessa pasta tudo que você acha que pode ser importante, né, de você manter em mente aí, estudar, pesquisar, se organizar para o seu processo. Dentro, então, dessa minha pasta imigração, eu criei uma pasta Documentos Express Entry e, como vocês podem ver, eu já criei uma pasta para mim, Marina, e uma pasta para o meu marido, Matheus. Isso porque, para quem não sabe, dentro, né, do seu perfil do Express Entry, lá após a ETA, na hora de mandar sua documentação, ele fica separado, né, entre aplicante principal e aplicante secundário. Então, basicamente, uma pessoa vai ter ali, né, os seus PDFs, as suas coisas para adicionar na sua parte do perfil, e a outra pessoa vai ter que adicionar outros PDFs na sua parte do perfil. Então, eu já criei essas 2 pastas para ficar bem separadinho e organizado para cada um. Então, eu vou clicar aqui na minha pasta. Marina, eu era a aplicante principal, tá? Vocês podem imitar aqui a minha organização de pastas, porque eu usei já a nomenclatura certa lá do pós-ITA. Então, os nomes das minhas pastas são exatamente os nomes dos itens que vocês vão achar dentro do pós-ITA de vocês lá no processo. Então, podem usar, tá? Se vocês quiserem imitar aqui os nomes das minhas pastas, já criar essas pastas e deixá-las vazias na pasta de vocês, já vai ser bom, porque daí você vai saber exatamente o que você precisa correr atrás, né? O que tá faltando, o que você sabe que lá na frente vão te pedir. Então, item a item, o que eu tenho aqui é respostas formulário. O formulário é a primeira parte do seu pós-ITA. Então, assim que você for chamado para aplicar, você vai ter que responder um questionário que é todo online, então você só preenche os itens, né? Não é um PDF que você prepara, você preenche isso online no site lá do governo. E o que eu fiz, e eu sempre indico que as pessoas façam, eu fui respondendo essas perguntas e tirando screenshots, né? Eu fui tirando captura de tela para conseguir guardar todas as minhas respostas, caso eu precisasse checar elas no futuro. Eu vou entrar nessa pasta, respostas formulário. Como vocês podem ver, são vários PNGs, né? São várias imagens, várias fotinhos. E basicamente, por exemplo, aqui, Work History. É a parte de resposta dos meus trabalhos. Esses foram os trabalhos que eu adicionei no meu perfil e que depois eu teria que comprovar com as minhas cartas do empregador. Então, eu salvei para ter certeza aqui, por exemplo, do mês que eu coloquei de início, do mês que eu coloquei de final, do nome que eu coloquei na minha vaga, para ter certeza que é o mesmo nome que vai estar na minha carta de empregador, e etc. Então, foi isso aqui que eu fiz para todos os itens do questionário. Próximo item, por exemplo, Travel History aqui, que eu tenho 2 fotinhos porque era grande o meu formulário. Mesma coisa, viagem. De que data a que data, em qual país, em qual cidade eu fui. Além disso, eles pedem também o que você foi fazer nesse país. Então, se é turismo, se você estava só em trânsito, né, quando você faz escala, enfim.
Então tá aqui as minhas fotinhos, porque caso me perguntassem qualquer coisa, eu ia ter tudo salvo. Personal Activities. Esse aqui é basicamente o questionário geral da sua vida, né? Uma timeline aí da sua vida inteira. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei os meus trabalhos, eu coloquei tempo que eu fiquei desempregada e coloquei os meus cursos, né? Tanto aqui no Canadá, na Vancouver Film School, quanto, por exemplo, na minha faculdade. E esse questionário, assim como todos os outros questionários, ele sempre pergunta tudo sobre os últimos 10 anos da sua vida ou desde que você fez 18 anos até agora. Daí os outros itens aqui do questionário, educação, então eu coloquei o meu diploma do Brasil e o meu diploma do Canadá, ambas as coisas que eu estava usando, né, para ganhar pontos no Express Entry. E a última fotinha é de endereços, que eu não vou abrir, né, mas que basicamente segue esse mesmo formato, e ele pede ali todos os endereços de onde você morou nos últimos 10 anos. Tá, daí voltando aqui na pasta principal, né, dentro de Marina, todos os outros itens aqui são pós-formulário e são os PDFs de fato. Então vão ser os itens que eles vão estar lá. Adicione aqui a carta do seu empregador que comprove o emprego tal. Adicione aqui os seus passaportes. Enfim, então ó, vamos lá, item a item também. Proof of Medical Exam, esse é o nome que eles dão para consulta médica. Dentro disso, eu coloquei o meu formulário e-medical, só que isso aqui é automático. Já falei isso em alguns outros vídeos também. No pós-ITA, você tem que fazer a sua consulta médica, né? E depois que você vai no médico e faz os seus exames, o médico mesmo e o laboratório que você fez os exames mandam isso automaticamente para o governo. Então, esse item específico não é um PDF que você vai ter que adicionar, mas você recebe ele por e-mail. Então, depois que eu recebi por e-mail, eu salvei ele aqui para eu ter guardado, né? Porque podia ser importante em algum momento. Então, eu salvei ele aqui, mas não é algo que eu teria que subir no meu perfil, tá? Também não vou abrir porque tem todos os meus dados, né? Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar porque é automático pelo sistema. Daí tá aqui o próximo item, Proof of Means of Financial Support. Esse é o nome que eles dão para a carta do banco, né, que é a sua prova de que você tem os fundos que eles pedem para imigrar. Daí, ó, dentro dessa pasta, vocês já vão ver que eu criei pastinhas separadas, e essa pastinha separada tem em vários outros itens. Então, tem docs separados, vou clicar nele, ó. Dentro dela, tinha tudo o que eu tinha, separadinho, né? Então, assim, item a item, o que eu fui guardando para comprovar aí meu Proof of Means. Então, tem, por exemplo, um modelo da carta do banco, que é um modelo que eu tinha em Word e que foi o que eu enviei, né, para minha gerente, falando, você poderia me dar uma carta nesse estilo? Vou abrir ela aqui para vocês. Esse modelo de carta, ele passeia por aí e ele parece ser muito bom, assim, é extremamente completo, não falta nenhuma informação nesse modelo. Então, assim, se você quiser, né, tirar uma foto, quiser tentar seguir esse modelo, ok. Mas eu já posso avisar que a minha carta era bem mais básica do que isso, tinha bem menos informação e deu tudo certo, ninguém me pediu nada. Precisa ser num papel timbrado do banco, precisa ter todos os dados da agência e do gerente que está assinando a carta e todos os seus dados também. E essa carta tem que falar que você é cliente deste banco, que você atualmente tem X na sua conta e que nos últimos 6 meses você tinha, e daí fazer como foi listado aqui, mês tal, tanto de dinheiro, mês tal, tanto de dinheiro. A minha carta tinha literalmente só isso de informação, tá? Era, essa pessoa é nossa cliente há tanto tempo, essas são as informações dela, um bloquinho lá com todas as minhas informações. Ela atualmente tem na conta tanto e nos últimos meses tinha só. E é isso, e estava assinado pela minha gerente, deu certo, ninguém me pediu mais nada. Mas voltando aqui à minha pasta, então, daí eu tinha esse modelo da carta do banco, e eu tinha a minha própria carta, que me mandaram por e-mail em PDF. O meu banco já me mandou a carta em inglês, o que foi ótimo, então eu não tive que fazer tradução desse item. E uma outra coisa que eu fiz, eu não mandei extrato, não traduzi extrato, não fiz nada desse tipo. Mas o que eu fiz foi pegar um screenshot da página do National Bank of Canada com a cotação exata. Então, assim, esse total que falava na minha carta do banco, no mesmo dia que eu recebi a carta do banco, eu fiz uma cotação no site do National Bank of Canada, tirei uma foto disso e adicionei junto com a minha carta no meu PDF para ter, né, essa cotação diária ali mostrando o total em dólar canadense, já que a minha carta estava em inglês, mas os valores estavam em real. Ninguém me falou para fazer isso, em nenhum lugar fala que precisa disso, mas eu achei legal, achei que podia ser bom e facilitar a vida da pessoa,
já colocar lá essa cotação. Então eu fiz assim. Voltando aqui à pasta principal, Proof of Means of Financial Support, solto aqui na pasta, coloquei o meu documento certo mesmo, pronto, que já era o que eu enviaria, que tinha a minha carta do banco direto em inglês e essa segunda página que era a cotação pelo site do Bank of Canada. Vou colocar aqui a imagem da minha carta, obviamente cobrindo, né, as informações pessoais e as informações do meu valor total no banco, né, porque ninguém precisa saber esses detalhes, mas só para vocês conseguirem visualizar o que eu falei. A minha carta foi muito básica, tinha bem menos coisa do que naquele exemplo e deu tudo certo, porque é isso, você tem que garantir que tem as informações que realmente importam. Então, só para mostrar para vocês que a minha carta era bem mais básica e é isso, foi isso que eu mandei para Proof of Funds. Voltamos aqui então para minha pasta principal. O próximo item é Police Certificates. Isso aqui é o documento de antecedentes criminais, né, que a gente é obrigado a adicionar no processo também. Novamente eu tenho a pasta aqui dentro, docs separados, porque daí aqui dentro eu tenho o meu Police Certificate com a tradução juramentada e uma capa, porque eu fiz uma capa para os PDFs que tinham mais de uma página. Já falei isso em alguns vídeos, não são todos os PDFs que eu vou poder mostrar, então já mostro nesse aqui, ó. Foi assim, super básico, o jeito que eu fiz as minhas capas, tá? Colocava o título do que se trata em cima, então nesse caso Police Certificate, o meu nome completo, e embaixo aqui eu fazia tipo um índicezinho. Então aqui eu coloquei na página 2 tem meu Brazilian Police Certificate issued on September 19, 2018. E na página 3, Official Translation of Police Certificate. Não precisa fazer capa, novamente, em nenhum lugar manda você fazer uma capa ou fazer um índice para os seus PDFs, mas para tudo que tinha mais de um documento, então assim, se tinha documento e tradução ou 2, 3 documentos com traduções, eu achei melhor fazer, achei que fica organizadinho, enfim, mostra um cuidado, então eu fiz assim, mas definitivamente não é obrigatório, tá? Mas então aqui, voltando para a pasta principal Police Certificate, tem o documento final, que foi o que eu enviei, que era então esse PDF com a capa, o meu certificado de antecedentes criminais, que para quem nunca viu tem essa carinha aqui, né? É só isso, é só uma página e você pega online mesmo, então você recebe um PDF online. Eu já usei esse mesmo PDF original para fazer esse PDF final. Tem muita gente que imprime isso e depois digitaliza de novo e eu já vi isso dar problema. Então você já recebe em PDF, gente, já tá pronto, não tem que imprimir e digitalizar, tá? Então, eu usei o próprio PDF que eu recebi e juntei aqui com a tradução juramentada do meu Police Certificate. E é isso, esse foi o meu PDF de antecedentes criminais. De volta na pasta principal, o próximo item, Passports Travel Documents. Isso dá muito trabalho e pode ficar gigantesco para pessoas que têm vários passaportes, que viajam muito, né? Que já viajaram muito aí nos últimos 10 anos. Aqui dentro de docs separados, eu tinha então a minha capa, que novamente eu fiz uma capa com um índice, falando lá em que página começava cada novo passaporte. E eu tinha os meus passaportes. Então, ó, o meu passaporte de 2012 a 2017, de 2008 a 2013, o meu Current Valid Passport, que era o meu passaporte atual. E daí aqui embaixo já são os que eu fiz juntando essas coisas todas. Então, eu juntei, ficou muito grande, isso acontece. Não cabia, né? Eu não podia adicionar o PDF porque ele estava muito grande. Então, eu tive que comprimir ele. E daí tem que tomar cuidado quando você comprime os PDFs. Garanta que ainda dá para ler todas as informações, tá? É super difícil, você tem que achar ali um meio termo, arranjar um jeito de deixar legível, porém pequeno bastante para entrar no site. Eu gosto de um site que chama I Love PDF, é super básico, super fácil de usar e eu usei para fazer todos os meus PDFs, é de graça online, então fica aí essa dica já também. Para a parte do passaporte, então, é isso. Uma coisa que as pessoas às vezes têm dúvidas é, nossa, mas eu preciso fazer de todas as páginas do meu passaporte, mesmo as páginas em branco? Eu decidi fazer de todas as minhas páginas até o último carimbo. Então, se o último carimbo é na página 12, eu não fiquei tirando um monte de foto de página vazia até o final. Mas se na página 6 e 7 não tinha carimbo, eu tirei dessas páginas, porque eu quis fazer contínuo até o último carimbo, para não ter perigo de alguém olhar e falar, nossa, por que que o Xerox pulou da página 4 para a página 6? Tipo, ela tá escondendo alguma coisa? Então, assim, para evitar essa possibilidade, né, que a gente não sabe se é uma possibilidade, mas, né, a gente tenta fazer tudo da melhor forma possível. Então, eu digitalizei os meus passaportes da primeira até a última página com carimbo. Eu deixei primeiro o meu válido, daí o meu penúltimo válido e o meu mais velho por último, no meu PDFzão, com a minha capinha bonitinha com o índice, tá?
Próxima pasta que eu tenho aqui é Marriage License Certificate, que é a certidão de casamento. Eu nunca mudei o meu nome, então eu não precisei adicionar a certidão de nascimento, mas para quem já mudou de nome, tem que fazer certidão de nascimento e de casamento. E no meu caso, já que eu nunca mudei de nome e que era só a certidão de casamento, esse item é o mesmo para mim e para o Matheus. Então isso é uma das coisas, por exemplo, que também já foi lá para a pastinha dele depois que estava pronto. A única coisa que eu mudei foi o nome na nossa capinha, né, do índice ali. Eu mudei só o nome de Marina para Matheus. Só que sim, você adiciona ele no processo lá no site 2 vezes. Dentro de cada aplicante vai pedir lá o Marriage Certificate. Então eu só preparei um PDF igualzinho para cada um de nós. E esse item já estava pronto. De novo aqui, então, na pasta mesmo Marriage License, do lado de fora aqui, só o documento final, que foi o que eu adicionei, que tinha a minha capinha com o índice aqui embaixo, a certidão de casamento com a tradução juramentada. O próximo item aqui é Letter of Explanation, que é a famosa LOI, né? Que muita gente fala, eu vou mandar uma carta para explicar tal coisa, eu vou mandar uma Letter of Explanation de tal item. Eu não mandei nenhuma Letter of Explanation, porque também sempre falo isso nos meus vídeos, eu sou muito do menos é mais, e eu achei que não tinha nada que eu tinha que explicar. Então, assim, minha carta do banco estava completa, minhas cartas dos empregadores estavam completas, eu enviei tudo o que eles pediram, então, assim, não tenho que explicar nada, acho que tá tudo certo. Tem muita gente que exagera nessa LOI, então, assim, gente, tomem cuidado com isso. Esse é um processo gigantesco pro oficial ler tudo, olhar tudo, checar lá documento por documento. Então, assim, você adicionar mais um PDF, uma página inteira de Word, sabe? Com um monte de coisa que talvez nem seja necessário, só vai botar mais coisa no coitado do cara que vai olhar sua aplicação. Então, assim, tomem cuidado, mas algumas pessoas mandam LOI para casos, por exemplo, se os seus fundos não estavam parados no banco e, sei lá, 2, 3 meses atrás entrou uma grana na sua conta. Daí sim, é legal você fazer uma LOI explicando lá, eu vendi um carro, eu vendi um apartamento, foi por isso que entrou isso. E daí colocar, sei lá, algum histórico, alguma coisa que mostre, né, esse dinheiro entrando, de onde veio esse dinheiro e tal, isso pode ser bom. Ou enfim, tem alguns casos que pode fazer sentido mandar uma LOI para explicar um trabalho ou outro, uma mudança de nome ou outro, um passaporte que você perdeu, algo do tipo. Mas no meu caso, eu achei que estava tudo bem redondinho e que não tinha necessidade. Então, eu não mandei uma LOI, mas deixei a pasta aqui, né? Caso eu precisasse, caso eu achasse que ia ter necessidade, eu lembrava, né? Eu batendo o olho aqui, eu lembrava que eu tinha essa possibilidade, né? Que existia esse outro item. Bom, tá, daí o próximo item aqui, a próxima pastinha é Employment Records. Isso são as cartas do empregador, tá? Então, é assim que fica escrito lá no seu pós-ITA. Dentro de Employment Records, então, eu deixei uma pasta com Google Docs das cartas, que basicamente eram as cartas feitas em Word, né? Eu mesma preparei todas as minhas cartas, então para alguns empregadores eu pedi um papel timbrado, mas 2 deles nem tinham papel timbrado, então eu mesma criei um papel timbrado, botei uma logo da empresa, botei as informações no rodapé, e eu mesma criei um modelo de carta para garantir que iam ter lá todas as informações que eu precisava nessa carta. Eu tenho um vídeo muito bom já aqui no canal, super explicadinho, sobre a carta do empregador, e naquele vídeo lá, na descrição do vídeo, eu coloquei o modelo da minha carta, tá? Então tem um modelo certinho que eu usei. Olhem esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo se vocês têm dúvida, né, do que tem que ter nessa carta do empregador. Mas pra mim foi muito fácil, porque além de eu mesma montar o modelo e os meus empregadores toparem assinar da forma que tava, eu já fiz tudo em inglês, porque eles também falam inglês, então foi ótimo, eu nem tive que fazer tradução juramentada, esse item foi bem fácil pra mim. Então voltando aqui pra pasta, né, Employment Records mesmo, aqui fora estão todos os PDFs, carta por carta, que nesse caso não fiz índice, porque não tinha tradução, não tinha nada, é literalmente só uma página de PDF, bonitinha, assinada, carimbada pelos meus chefes. E essa é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Já me perguntaram se todas as suas cartas de empregadores você tem que juntar em um PDF só. E não, esses itens vêm separados dentro lá do seu pós-ITA. Então, dependendo do que você respondeu, né, no seu questionário inicial, vai aparecer lá item a item, empresa por empresa, né, período de trabalho por período de trabalho. Então eu deixei separadinho aqui mesmo, cada PDF iria para um item ali de trabalho. O próximo item é educação, education, e esse é um item que o pessoal tem muita dúvida e que eu já vi dar muito problema. Então, gente, prestem atenção nisso, fiquem ligados. Se não me engano, teve uma mudança nesse item aí depois que eu apliquei. Então, assim, novamente, isso aqui é o que eu mandei, na minha época era assim.
Eu acho que hoje em dia eles estão pedindo para você adicionar em campos separados o seu diploma e o seu histórico escolar. Me corrijam aqui embaixo quem fez esse processo atualmente, né? Explica aqui, por favor, em algum comentário como é mesmo essa etapa hoje em dia. Mas na minha época não era bem explicado isso e simplesmente abria uma parte lá assim, educação. Adicione aqui o seu comprovante de educação. E não especificava nada, não falava se era educação canadense, se era educação brasileira, não falava se era só o ECA Report ou se precisava adicionar o ECA Report e os diplomas e históricos com as traduções, né, que a gente enviou para conseguir nosso ECA Report, e não especificava nada sobre o IELTS, né, não especificava se era aqui que você colocava o seu comprovante da prova de inglês. Então, realmente, esse item era bem assim... Salve-se quem puder, entendeu? Tipo, se vira aí, educação, adiciona um PDF. Mas, novamente, segui bonitinho ali o que o Casal Nerd explicou, né, no site deles. E fiz um PDF só com tudo isso dentro. Dentro, então, de docs separados, eu tinha um monte de coisa separada aqui, como vocês podem ver. Eu fiz a minha capa do PDF aqui, como sempre, com o meu índice. Em primeiro de tudo, eu coloquei o meu ECA Report. Depois, eu coloquei o meu diploma da faculdade. Daí, tradução do diploma. Daí, histórico da faculdade, tradução do histórico, diploma da faculdade do Canadá, transcript, que é o histórico da faculdade do Canadá, e por último, o meu IELTS. Então, todos esses itens foram dentro de um PDF só. Para esse PDF especificamente, muito importante, eu achei fazer a capinha com o índice, né, para facilitar a vida da pessoa, de o que tem em cada página, e para também ele já bater o olho e saber que sim, que eu adicionei tudo o que precisava aí dentro. E aqui fora, né, na pasta mesmo Education, já deixei só o PDF pronto, que, como eu disse, começa lá com a minha capa e o índice aqui embaixo bonitinho, com aqui então o meu Bachelor's Degree, o meu Canadian Studies Certificate e o meu IELTS Results. E daí pra baixo aqui tudo, né, todas essas coisas adicionadas neste PDF gigante, que também ficou com 22 páginas o meu, então também tive que comprimir, se não me engano. Mas enfim, cuidado com esse item, tá? Porque tem muita gente que fala, ai, mas eu achei que era só meu diploma, minhas coisas da faculdade. E daí não manda o IELTS. Mas não tem nenhum outro lugar, né, dentro do programa ali, dentro do processo, para você adicionar o seu IELTS. Então, é isso, é dentro de educação, tá? Não deixem de enviar, porque isso é um motivo de ou negarem o seu visto ou de pedirem documentos adicionais e atrasar tudo. Então, prestem muita atenção. Tudo que for relacionado a diploma, educação, nota de qualquer coisa, entra aqui nesse PDF de educação. E voltando aqui para minha página inicial, então o último item é Digital Photo, que eles pedem, né, para você tirar uma foto. Então tá aqui só um JPEG da minha fotinho. Olha lá ela, que simpática. E é isso, gente. Então, essas foram todas as minhas pastinhas com todos os PDFs e respostas dos formulários que eu tive que enviar no meu pós-ITA. Vou mostrar para vocês a do Matheus, que é bem menor, tem bem menos coisa. O Matheus era o aplicante secundário e no caso dele, a única coisa que a gente usou para conseguir pontos foi o diploma canadense dele, que ele fez Vancouver Film School aqui também. Então, ó, como vocês podem ver, tem bem menos itens aqui na pastinha dele, mas eu fiz a mesma coisa com as respostas dos formulários, então tirei fotinho, né, de tudo que a gente respondeu no formulário. Daí, Proof of Medical Exam, também salvei aqui o PDF dele, da consulta médica. Police Certificates, igualzinho o meu, certificado de polícia com a tradução e o índicezinho, uma capinha e tal para o PDF dele. Passports, Travel Documents, o PDF com os passaportes dele digitalizado bonitinho. Para Education, então, a gente colocou, ó, docs separados, tinha o diploma dele da VFS, o histórico escolar dele da VFS e eu fiz uma capinha também. Então, voltando para a pasta principal de Education, aqui estava o PDF final dele, também lá com o diploma histórico canadense dele, que foi o que contou pontos pra gente. E o último item pra ele aqui, de aplicante secundário, também era a foto. Então, já que eu mostrei a minha, eu vou mostrar a minha também. A dele também, né? Que a gente sofre em conjunto. Ah lá, que coisa linda. Enfim, foram esses os documentos que a gente teve que enviar, né? Pra comprovar tudo aí que a gente tinha respondido no nosso processo. Quando tava prontinho, e eu já tinha adicionado isso lá no nosso processo, né? Antes de eu colocar send, né, enviar, aquele continuar que dá o no coração, eu botei aqui todos os documentos finais. Então, essa pasta tem tudo que o governo canadense realmente recebeu da gente. E tá aqui guardado para toda a eternidade, né?
caso alguém pedisse qualquer coisa adicional, enfim, a gente estava aqui com tudo salvo, guardadinho, bonitinho. E é isso, gente, no pós-RTA, então, depois de fazer toda essa organização, depois de adicionar toda essa documentação lá no site, o próximo item é você apertar enviar, né? Tipo, sim, tá tudo pronto, enviar, e daí, assim, nem preciso falar, né? Chequem muito antes disso, chequem todas as traduções juramentadas, principalmente coisas tipo nome, data, cidade, chequem, porque é super comum ter uns erros muito idiotas, do tipo assim, o cara traduziu o seu sobrenome para uma palavra X, ou ele trocar mês por dia nas datas. Então, assim, fiquem ligados, prestem atenção. Mas é isso, depois que tá tudo pronto, você envia a sua documentação e é nesse momento também que você paga as taxas do visto, né? Se você quer saber mais sobre quanto custa fazer o processo, quanto tem que comprovar de dinheiro, quanto é a taxa e tal, tem um vídeo muito bom aqui também que é justamente sobre todos os gastos, né, envolvidos aí no processo de imigração do Express Entry. E esse aqui é o único processo que eu fiz. Então, assim, tudo que eu sei, tudo que eu compartilho, tudo que eu respondo pra vocês é baseado nisso aqui, que foi a minha realidade. Então, infelizmente, se o seu perfil é muito diferente do que isso, eu provavelmente não vou saber te ajudar, mas com certeza tem outras pessoas, né, outros lugares na internet para você achar respostas. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado, que deixe aí um pouquinho mais claro para vocês. Façam essa organização das planilhas e das pastas, porque ajuda muito você bater o olho e saber realmente, né, todos os itens aí que você vai precisar preparar. E é isso, gente. Se vocês gostaram, por favor, deixa like, deixa comentário sempre. Isso faz toda a diferença aqui no canal. Compartilhe esse vídeo também com pessoas que você sabe que tá pensando em emigrar, que tá se preparando, que tá nesse momento, né, de realmente se preparar para o pós-ITA, que é a parte mais importante de todo esse processo. Se inscreve e ativa o sininho para sempre saber quando tem vídeo novo e até o próximo vídeo.